O STF já formou uma posição ou tomou uma decisão com relação a Bolsonaro e a força e o capital político do ex-presidente. Bolsonaro, na visão do STF, não ameaça, não intimida absolutamente mais ninguém. Tudo isso como consequência, claro, do 7 de setembro, um evento completamente esvaziado que ninguém fala mais nada. Nós não estamos vendo cortes, nós não estamos vendo tomadas, não estamos vendo fotos, nada, porque foi um verdadeiro fiasco. Falamos aqui no canal, Bolsonaro sofreria consequências políticas e também jurídicas do fracasso na Avenida Paulista. E depois do dia 7 de setembro, nós tivemos pesquisas de intenção de votos, os candidatos do Bolsonaro patinando, tendo crescimentos muito abaixo, o Tarcísio Freitas recuperando espaço em São Paulo, se mostrando mais poderoso do que o ex-presidente, que está simplesmente definhando. A síntese da fraqueza do Bolsonaro é a hesitação do Cássio Nunes de fazer aquilo que os bolsonaristas querem que ele faça, ou seja, já acabou para o Bolsonaro. A única esperança dele é a anistia, que eu sinceramente não sei se vai sair não. Coloque nos comentários qual é, ou melhor, você acha que essa posição do STF já é uma consequência do fiasco do 7 de setembro? O projeto de anistia vai sair? E essa posição do STF, você acha que pode acelerar a prisão do ex-presidente? Gostou dessa decisão ou dessa posição do STF? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Essa informação toda sobre a percepção do STF foi trazida para nós pelo Paulo Capelli do Metrópolis. O Paulo Capelli trouxe essa informação muito quente, dizendo que nos bastidores do STF existe um consenso, que o 7 de setembro foi um fiasco. Uma manifestação de 45 mil pessoas, muito, mas muito abaixo do que foi a manifestação anterior. E dessa forma, o Bolsonaro já não consegue mais intimidar ninguém. E óbvio, porque nós falamos, em São Paulo não deu nada, nem aquele 7 de setembro, naquele evento em fevereiro, tinha dado muita gente. Aí depois Bolsonaro foi pro Rio, fiasco. Ele falou assim, nós vamos peregrinar o Brasil. Olha, eu falei, vai dar problema. Nem evento em local fechado, o Bolsonaro tá chamando muita gente. Vai fazer em local público, aberto, vai ser fiasco público. E aí, seguidos fiascos foram ocorrendo e a força de Bolsonaro foi minguando. O STF também acredita que o foco vai sair do Alexandre de Moraes. Porque Bolsonaro vai agora sofrer apupos da PGR, da Polícia Federal e do plenário do STF. Então o peso das decisões vai ser todo diluído. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro está tão fraco que nem o Cássio Nunes Marques está mais tão aliado ou alinhado assim com o ex-presidente. Porque houve a decisão do bloqueio da rede social do Elon Musk, o X, uma decisão correta por parte do Alexandre de Moraes. Fizemos vários vídeos aqui na plataforma e explicamos com muito detalhe por que não tem absolutamente nada a ver essa decisão do Alexandre de Moraes com liberdade de expressão. É uma decisão que vai muito além das questões nacionais. É uma discussão internacional a regulamentação das plataformas ou das grandes empresas de tecnologia. E aí o que aconteceu? Caiu na mão do Cássio Nunes, via sorteio, a decisão de desbloquear o X. Isso aconteceu? Não, porque o Cássio Nunes, ao invés de tomar uma decisão monocrática como os bolsonaristas estavam querendo, ele submeteu para o plenário. E aí o Marcel Van Hatten disse, falou que o ministro amarelou, coisa do tipo. Ou seja, não há mais essa força do Bolsonaro para influenciar a corte. O grande temor do STF, na verdade, segundo a Luísa Martins, da CNN Brasil, é com a sucessão do Rodrigo Pacheco. E eu explico tudo. O Rodrigo Pacheco hoje é o presidente do Senado. E enquanto presidente do Senado, ele pode pautar impeachments de ministro do Supremo. Tem lá o impeachment do Alexandre de Moraes. O Pacheco vai fazer isso? Não, porque ele é visto como sendo um aliado do STF. Quem vai entrar no lugar dele? O David Alcolumbre, ou o Davi Alcolumbre. O Alcolumbre, ele vai na mesma linha do Pacheco? Tem Jair. Ele é próximo do Gilmar Mendes, que é o decano da corte. Mas mesmo com o Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, o STF tem alguns receios, porque o STF acha que não vai conseguir criar esse laço e lastro de parceria que possui hoje com o Rodrigo Pacheco. Não vai haver a mesma confiança, mesmo o Davi Alcolumbre sendo muito próximo do Gilmar Mendes.
A Renata Agostini, do O Globo, disse que há uma movimentação nos bastidores da candidatura do Davi Alcolumbre para a oposição falar o seguinte: nós vamos votar em você, negociação articulada pelo Flávio Bolsonaro. Nós vamos negociar com você o nosso apoio agora para 2025. Mas nós queremos que você paute ou siga o mesmo rito e o mesmo trâmite da PL da anistia lá na Câmara. Ah, mas o apoio do PL não é decisivo para o Davi Alcolumbre. Não é agora. Mas na próxima legislatura, pernilongo, quando houver a substituição de 2/3 dos senadores, que há uma projeção para os bolsonaristas assumirem uma grande quantidade de cadeiras, aí sim é um fator decisivo. Mas o Flávio revelou que não há nenhum tipo de acordo para pautar impeachment de Alexandre de Moraes, porque essa história do impeachment de Moraes é um jogo de cena. Um completo jogo de cena. Os bolsonaristas, segundo Thales Faria do UOL, não querem que haja impeachment de Alexandre de Moraes. Porque se houver o impeachment de Moraes, o Lula vai escolher o novo ministro. E esse novo ministro pode ser alguém com características parecidas com a do Flávio Dino. O Alexandre de Moraes, apesar de ser chamado de comunista, esquerdista, coisas do tipo, foi colocado lá pelo Temer. Ele não é um aliado do Lula, como é o Flávio Dino, ou como tende a ser o Zanin. É diferente. Então, o Lula, ele poderia colocar ainda mais um ministro com o impeachment do Alexandre de Moraes. Por isso que toda essa história de impeachment é um completo jogo de cena. E todo mundo percebe isso, até os bolsonaristas, por isso que eles não foram na manifestação bolsonarista do 7 de setembro e protagonizaram esse fiasco, fazendo com que o medo do STF acabasse. Porque o STF sempre teve o receio de que a condenação do Bolsonaro poderia provocar um grande levante popular, o que não aconteceu, não vai acontecer. Porque o Bolsonaro já não move mais a mesma quantidade de pessoas que ele movimentava antes. O Bolsonaro ele foi perdendo espaço político. Gradativamente ele foi sendo esvaziado e foi perdendo capital político. Outras pessoas surgiram, como Tarcísio de Freitas, o próprio Pablo Marçal, e ele também se tornou aquilo que os bolsonaristas mais detestavam, que é um integrante do sistema. A última esperança do Bolsonaro é o projeto de anistia, que está em tramitação na CCJ da Câmara dos Deputados, que vai para o plenário. Essa é a esperança dele. Por isso que o próprio Bolsonaro, em pessoa, segundo a CNN Brasil, foi e articulou na CCJ para aprovação do projeto. O projeto foi aprovado? Não. Ele conseguiu articular para ter quórum, mas a União Brasil e o PSD se juntaram para barrar o projeto de anistia, porque havia um interesse dos dois partidos de darem uma demonstração de força para o PL, falando o seguinte: vem negociar comigo a sucessão do Arthur Lira, e também fazendo aceno para o Lula e para o STF, dizendo: olha, essa história aí de anistiar golpista nós não vamos tolerar, pelo menos não por enquanto. Então há esse jogo, há essa imposição por parte do STF e a percepção de que Bolsonaro de fato mingou.